Beleza? Legal. Hoje é dia 28 de maio de 2025. Mais uma aula da disciplina de linguagem de programação, não. Mais uma aula da disciplina de banco de dados 1. Eu estou compartilhando minha tela, deve estar chegando aí para vocês. Pronto. Deu certo? Imagem na tela. Ok, então eu estou colocando aí uma nova atividade para que vocês façam. Essa atividade será corrigida na próxima aula. Vai ser a atividade 12. E nessa atividade 12, como nas demais, nós temos aqui um determinado cenário para o qual você vai fazer um projeto de banco de dados. O cenário é: a prefeitura municipal necessita controlar o uso do sistema de transporte público. O que eles querem controlar? Qual o fluxo de embarque e desembarque em cada linha? O que é uma linha de ônibus? Uma linha de ônibus é uma linha de ônibus por onde o ônibus faz um determinado trajeto, né? Quantos usuários embarcam por dia ou faixa de horário? Quantos embarques acontecem por rua ou bairro? Qual a idade dos usuários? E qual a proporção de usuários de cada sexo? Então, a gente está pressupondo que aqui nós temos usuários que são cadastrados no sistema coletivo, né? Então, para mim saber informação específica do usuário, eu só vou conseguir fazer isso daqueles usuários que possuem um cartão para o qual é necessário fazer um cadastro. Aquele usuário que compra um cartão avulso para um acesso único, com crédito, sem se identificar, se existe esse tipo de usuário, a gente não terá controle sobre essas informações dele. Idade, sexo, então isso a gente não vai saber. Mas, pelo acesso ao ônibus, com o uso do cartão, a gente tem a possibilidade de começar a fazer alguns controles, né? E tentar responder essas informações aqui. Então, esse é o cenário para o qual você tem que fazer o projeto de banco de dados. E aí, depois que tiver tudo pronto, o que você vai ter que fazer e entregar para essa atividade? Você tem que criar o diagrama usando o MySQL Workbench. Então, vocês já fizeram várias atividades usando esse software. Quando o diagrama estiver pronto, você exporta ele para imagem, e essa imagem você vai enviar como parte da atividade. Além de enviar o projeto feito no Workbench, você também vai criar esse banco de dados na sua conta lá do Data Center, e depois que você criar esse banco de dados, você vai inserir 5 linhas em cada tabela. Ok? Diferentemente das atividades anteriores, onde o banco de dados que você criou na sua conta no Data Center era o banco de dados que eu fiz na correção da atividade, este você vai criar do seu projeto. Você vai criar e inserir 5 linhas em cada tabela. Então, na hora de enviar a atividade, você vai mandar para esse e-mail, que vocês já estão acostumados, entrega de atividades bd1@gmail.com, com o assunto BD1 atividade 12. Primeira linha do texto, você vai colocar seu nome completo, e no anexo você vai mandar o quê? O projeto feito no Workbench. E aí, você lá no PHP-MyAdmin, depois que você criou as tabelas e inseriu as 5 linhas em cada tabela, você faz aquele print, um print em cada tabela, mostrando as linhas. Deixa eu mostrar para vocês aqui um exemplo desse print que você pode mandar de cada tabela. Eu vou pegar aqui, só um minutinho, que eu já vou mostrar para vocês. Deixa eu só trocar o usuário aqui para o usuário prof, que é o usuário que eu estou usando para fazer essas atividades. Usuário prof. Está aqui o usuário prof. Ok, usuário prof. Dados. Cadê meus bancos de dados, gente? Só um segundo. Aqui, eita, cara. Aqui, banco de dados.
Ó, vou mostrar para vocês aqui. Por exemplo, deixa eu pegar aqui da atividade 11, ó. No PHP MyAdmin. Como é que você vai fazer o print de cada tabela, né? Por exemplo, da atividade 11, que nós fizemos na aula passada, eu clico na tabela consultas e aqui, ó. Aí eu faço um print dessa tela aqui, tá? Você faz um print aqui, ó. Você pega aqui essa imagem aqui, ó. Cola no Paint. Pronto. Então aqui eu tenho um print da tabela de consultas. E até mostra aqui também, ó. Consultas. E aqui as 5 linhas que foram inseridas, ó. Certo? Aí você salva essa imagem, e nesse exemplo aqui da atividade 11, nós tínhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se são 7 tabelas, eu teria que mandar 7 imagens, um print de cada tabela no modo visualizar, para mim ver aqui o conteúdo da tabela, para ver se realmente tem as 5 linhas. Então você vai ter que mandar a imagem do Workbank e um print desse para cada tabela que tem no seu banco de dados que você criou. Correto? Alguma dúvida sobre a atividade 12? Tranquilo, né? Bom, então, além da atividade 12, eu vou passar uma outra tarefa agora para vocês. Essa tarefa, vocês devem fazer até o final do semestre, até no final da disciplina. O que não é muito tempo, né? É o mês que vem, né? Então, é mais junho e depois eu nem sei se tem aula em julho. Vocês lembram do calendário do Cefores? É junho só? Calendário Cefores UFTM 2025. Vamos pegar aqui, calendário do Cefores, vamos conferir esse calendário. Tem ele aqui também. Calendário Cefores 2025. Abre-te, Sésamo. Ah, que beleza. Vamos ter fé. Vai abrir. Enquanto ele pensa, eu vou mostrando aqui, tá? Bom, esse site aqui, ó, eu acho que vocês ainda ninguém, imagino, teve a curiosidade de entrar nele para ver do que se trata. sqlweb.com.br. Vocês têm uma conta no Data Center que é acessado nesse mesmo endereço, né? Então, esse site aqui eu criei dentro dessa conta no Data Center e eu vou mostrar para vocês como que ele funciona. É um site para fazer exercícios SQL. E nele, eu quero que vocês pratiquem fazendo exercícios com os comandos que nós estudamos nas aulas passadas. São os comandos create table, para criar tabelas, e o comando insert into, para inserir linhas nessas tabelas, certo? Deixa eu achar aqui. Ai, meu Deus. Esse cara aqui. Eu mostrei esse manual para vocês, mais no início da disciplina, né? Ou mais no meio. E aqui nessa documentação do MySQL, nós temos essa parte aqui, quer ver? Aqui. O item 6.4. 6.4. Esses comandos nós vamos estudar mais fortemente na disciplina de Banco de Dados 2 no próximo semestre. Principalmente esses que eu estou selecionando aí para que vocês vejam, tá? Mas esse insert aqui, ó, eu já expliquei para vocês, já mostrei, então eu quero que vocês pratiquem ele. Também, esse create table aqui, ó, eu também já mostrei e expliquei para vocês.
e eu quero que vocês também pratiquem esse comando create table. E eu vou explicar para vocês como que faz para praticar esses dois, né, comandos, o create table e o insert, no site sqlweb.com.br. Esse site ele é um site de exercícios. Acho que vou aumentar um pouquinho mais aqui. De exercícios. E ele tem exercícios divididos em 5 níveis de complexidade. Os exercícios de nível 1, 2, 3, 4 e 5. Nessa disciplina de banco de dados 1, vocês farão exercícios apenas de níveis 1 e 2. Nível 1, create table, criar tabelas. Nível 2, insert into, o comando para inserir linhas nas tabelas do banco de dados. Na disciplina de banco de dados 2, no próximo semestre, nós vamos estudar os níveis 3, 4 e 5. Bom, vou mostrar para vocês como que funciona um exercício de nível 1. Eu tenho uma tabela, eu tenho um diagrama de um eventual banco de dados, que aparece aqui embaixo nessa imagem. Só que essa imagem, ela não foi feita usando o Workbench, foi uma imagem feita usando um outro software de banco de dados, mas, se você prestar atenção nessa imagem, você vai ver que todos aqueles mesmos conceitos e representações que nós vimos lá no Workbench também se encontram aqui. Olha só, eu tenho, por exemplo, a tabela de cidades. Essa tabela de cidades, ela tem as colunas código, estado, nome, população e fundação. Estado, nome, populacal, fundacal, né? Porque não usa cedilha, né? Nos metadados, já falei isso várias vezes, nunca esqueçam. E tem aqui os data types, né? Os tipos de dados para essas colunas. Então, o código ele é integer, o estado é char de 2, o nome é varchar de 80 e assim sucessivamente. Nesse tipo de software que eu usei, o null e not null, ele era especificado, ó, ele aparece em formato texto. Lá no Workbench, se a gente pegar o Workbench, a gente vai ver que é só uma bolinha que muda de cor, quando a gente especifica se é null ou not null. E eu tenho aqui as setas também, que fazem as ligações entre essas tabelas. Então aqui, ó, eu tenho uma seta que sai da tabela de escritores e vai para a tabela de cidades. E nessa seta tem escrito código igual a nasceu. É muito simples analisar isso aqui. Se eu olhar essa seta, ela está me dizendo que a coluna código da tabela cidades equivale à coluna nasceu da tabela escritores. Então, eu consigo ver aqui o relacionamento. Aquele mesmo relacionamento que nós temos lá no Workbench. Ok? Bom, mas isso é só para mostrar para vocês o que para vocês verem que é exatamente, né, igual os conceitos lá do Workbench que nós vimos. Aqui no exercício aparece uma pergunta. A pergunta nesse momento é criar a tabela livros. Como é que eu sei? Como é que eu faço para criar a tabela livros? Eu vou olhar na imagem que está aqui embaixo, identifico a tabela livros, que está aqui, ó, e vejo como é que ela está projetada. Ela tem ISBN char de 16, editora char de 14, título varchar de 250, aqui fala se é null, se é not null. Aqui, sublinhado e com um PK, ele mostra aqui o que é a chave primária. Então, vou fazer aqui para que vocês vejam o Create Table para a tabela livros. Create Table. Create Table já está, esqueci, livros, né? Depois abre parênteses, depois coloca as colunas, ISBN, char de 16, not null. Depois de ISBN vem editora, char de 14, null. Título varchar de 250, not null. Lancamento, date null. Páginas small int, not null. Sumário text null. Pronto, terminei
de especificar quais são as colunas. Então, agora eu vou usar primary key, ISBN, fecha parênteses, engine igual a INNODB, ponto e vírgula. Ponto e vírgula aqui é opcional, né? Estou processando um comando só, então não é obrigatório esse ponto e vírgula. Vejam que, como eu disse para vocês, esse tipo de comando aqui, gente, é 0,5% do seu cérebro que você tem que usar, é muito fácil. Fecha a porta aí, por favor. Obrigado. Você olha o que está especificado na imagem, lá na tabela, e transforma isso no comando. Ó, create table, o nome da tabela, a relação de colunas com seus tipos e nu e not nu, e depois especifica o que é a chave primária e acabou. Então isso aqui não tem muito segredo. Para errar isso aqui, às vezes é um erro de digitação. Depois que eu termino de digitar o comando create table, o que eu faço? Clico no botão corrigir resposta. Ele vai processar esse meu comando e vai falar se está certo ou se está errado. Eu gosto de usar essa versão colorida aqui, ó. Essa versão, quando eu clico nessa imagem preto e branco colorida, eu faço a opção pela versão colorida ou preto e branco. Aqui, ó, agora é criar a tabela de cidades. Vou criar a tabela de cidades na versão colorida para vocês verem a diferença. Create table. Ó, ele vai colorindo o comando, tá vendo? Isso ajuda. Cidades, abre parênteses, código integer not null. Ele vai colorindo, tá vendo? Estado, chart 2, not null. Depois, nome, varchard 80, not null. Depois, populacal integer, not null. E por último, fundacão date null. Terminei de especificar, então agora, chave primária. Primary key, código, engine, igual, INNODB. O que eu faço agora? Corrigir resposta. Opa, temos um erro. Alguém viu aí onde é que está o erro? Quando o meu comando está errado, ele mantém o comando e põe essa faixa vermelha informando que a minha resposta está com erro. Achei aqui, ó. Populacão, eu digitei o nome errado. Caiu um Y ali, tá vendo? Então eu vou corrigir, tirar esse Y que eu digitei errado, agora eu acho que está certo. Se eu acho que está certo, eu vou mandar corrigir a resposta novamente. Ele processa novamente a minha resposta, e agora a minha resposta ficou correta. Certo? Tá tranquilo? Alguma dúvida? Tá, eu fiz alguns exercícios aqui, certo? Só que eu não me identifiquei. Eu não fiz o meu login com o meu usuário e com a minha senha. Isso significa que tudo isso que eu fiz não ficou registrado no meu usuário. Então, antes de começar a fazer os exercícios, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam vir aqui na parte de cadastro do site e clicar aqui em Faça Seu Cadastro. Aqui no Faça Seu Cadastro, você vai colocar o seu nome completo, tá, gente? Coloca seu nome completo, senão depois, na hora de lançar sua nota, eu não consigo saber se você colocar apelido, colocar direitinho, tá? Então, coloque um e-mail da sua preferência, o seu nome completo, crie uma senha, preencha o resto dos dados aí, ó, e clica no enviar. Fez o seu cadastro? Deu tudo certo? Aí você vai, então, poder agora entrar com seu e-mail e senha, como eu vou fazer agora. Aqui o meu já está até salvo, andreluissouza@gmail.com. Esse é o meu e-mail pessoal, não é o meu e-mail institucional. Esse e-mail é pessoal, então eu não uso ele para o FTM para trabalho, mas aqui no site é o que eu usei para cadastro, tá? Então, quando eu faço o login aqui, ó, pronto, ó, eu estou identificado. Agora o site sabe que eu sou o André Luiz Souza, eu estou logado. Todos os exercícios que eu começar a responder agora ficarão registrados no meu usuário. E eu consigo consultar esses exercícios que eu fiz usando aqui a opção exercícios respondidos.
Então, quando eu clico em exercícios respondidos, ele vai me mostrar, ó. Para esse banco de dados aqui, ó. Aqui, ó. Todos os comandos que eu fiz, ó. Os que eu errei, os que eu acertei, tá vendo? Estão todos aqui, ó. Então, eu vejo todos os exercícios que eu fiz. Certo? Eu posso consultar esses exercícios todos que eu fiz. Além dos exercícios respondidos, eu também tenho os exercícios, o menu estatísticas. O que eu tenho nesse menu estatísticas? Eu tenho todos os exercícios que existem no site e eu tenho aqui as minhas respostas. Então, olha só. Aqui no site, exercícios de nível 1, existem 37 e valem 37 pontos. Isso significa que um exercício de nível 1, quando você acerta, você ganha 1 ponto. Quando você erra, você não perde nada, tá? Eu fiz 10 exercícios de forma correta, eu mandei uma resposta com erro e uma resposta com erro de sintaxe. Consequentemente, então, eu tenho 10 pontos. Se o exercício de nível 1 existem 37 e vale 1 ponto cada, eu consigo ter no máximo 37 pontos no exercício de nível 1, então, se eu acertei 10, eu tenho 10 pontos. Aqui, ele só para efeito de estatística, ele me mostra quantos erros eu cometi nesse nível, tá? Os exercícios de nível 2 também existem 37 exercícios. Como vale 2 pontos cada, eu consigo aqui chegar a 74 pontos, se eu acertar todos, né? Eu consegui fazer corretamente 16 do nível 2, então eu tenho 32 pontos. Eu não cometi nenhum erro, apenas 3 respostas com problema de sintaxe. Certo? Você sabe a diferença de um comando quando ele dá erro e quando ele dá um erro de sintaxe? Vocês já aprenderam alguma coisa relativa nesse algoritmo, alguma coisa similar, não? Aqui o sistema considera o seguinte, a sua resposta está errada porque ela não produz o resultado esperado. Porém, ela é processada, ela roda, ela não tem erros. Aquele comando que você mandou, o software de banco de dados consegue processar ele satisfatoriamente. Porém, o resultado obtido não é aquele que foi solicitado. O erro de sintaxe é aquele que eu cometi lá. Ó. Não, na realidade, aquele que eu cometi foi um erro comum. O erro de sintaxe é esse aqui, quer ver? Ó? Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou abrir uma outra aba, vou pegar um exercício aqui, por exemplo, e vou fazer um create table identity. Ó, quer ver? Corrigir resposta. Ele fala, a mensagem é diferente, ó. Sintaxe, erro. Então, quando eu tenho uma mensagem de erro desse tipo, ele está falando assim, ó, esse comando seu, ele não processa. Tem erro nesse comando. É igual quando você manda compilar o seu algoritmo e ele dá um erro e ele fala a linha onde está o erro do seu algoritmo. Para você ir lá naquela linha e tentar identificar o que não está atendendo às regras do compilador. Aqui é parecido. O software de banco de dados processa o comando e ele fala assim, cara, ó, confere aí, porque tem um erro do lado direito do CREA aqui, ó. Então ele fala que na linha 1, também só tem uma linha, né? Lá na linha 1, perto desse negócio aqui, tem alguma coisa errada. Então você vem aqui, corrige seu comando e manda a resposta novamente. Então esse é o que ele contabiliza aqui, ó, como um erro de sintaxe. Se o comando processa, mas está errado, ele contabiliza simplesmente como um erro. Então, nos exercícios de nível 2, eu fiz 16, tenho 32 pontos, cometi 3 erros de sintaxe e 0 erros. Os exercícios de nível 3, 4 e 5, como a gente não vai estudar nesse semestre, eu volto a falar com eles no próximo semestre, tá? Bom, então agora que eu estou com o meu usuário aqui, devidamente identificado no site, eu vou entrar nos exercícios e fazer os meus exercícios. Então, até o final do mês que vem, vamos ver se o calendário vai abrir agora. Tá, depois vocês dão uma olhada nesse calendário. Se abrir aqui, eu mostro. Se ele não abrir, depois vocês dão uma olhada e vê qual que é o nosso último dia de aula.
Na nossa última aula, você tem que ter feito esses exercícios, tá? Você tem que ter feito os 37 exercícios de nível 1 e os 37 exercícios de nível 2. Isso aqui, se você tirar, sei lá, 2 tardes na semana, você resolve, tá? Porque não tem segredo nenhum. É só digitação. Eu quero que você pratique esses comandos para você aprender. Então, vamos fazer um exercício de nível 2 agora. Os exercícios de nível 2, como eu estava explicando, é para inserir linha na tabela. Então, vou mudar para a versão colorida, que é o que eu gosto mais. Inserir uma linha na tabela proprietários. A tabela proprietários está aqui, ó. Ela tem código, tem nome, tem endereço, tem telefone. Então, eu sei que o comando é insert into, o nome da tabela proprietários, as colunas código, nome, endereço, telefone, e agora eu vou pôr os valores. O código, 55, nome, entre aspas, proprietário, Zeca da Silva é o nome do proprietário. O endereço dele é Avenida Leopoldino de Oliveira, 42. E o telefone, ó, como é que eu sei se eu tenho que pôr aspas ou não tenho que pôr aspas? Simples, eu olho na tabela proprietários. Se a coluna código é integer, nós vimos lá no manual, o manual que eu passei para vocês aqui, ó, lá nos tipos de campos, ó, aqui nos tipos de campos. Se é numérico, se é um tipo numérico, eu só ponho o número, eu não preciso colocar aspas. Se é tipo string ou data e hora, eu tenho que pôr aspas. Então, você já tem aqui na documentação todos os tipos, você olha aqui, ó. Então, o endereço é char de 40. Char de 40 eu tenho que pôr aspas. O telefone, que é decimal 10,0, o telefone eu posso pôr só um número, não preciso de aspas, ó, que é um número. Então, eu vou pôr aqui, ó, 34, 9, pronto. São 10, né? Quantos que eu pus aqui? 3, 6, 9, 10 números certinho. Pronto. Esse é o comando. Tabela proprietários, corrigir resposta, pronto. Resposta processada com sucesso. À medida que você vai acertando, as estatísticas aqui vão mudando. Ó. Eu acabei de acertar uma, ó. Tinha feito 16, lembra? Agora eu fiz 17, acabei de acertar mais uma. Consequentemente, eu tenho 34 pontos. Ok? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Bom, eu vou encerrar e vou liberar para que vocês possam trabalhar, porque eu acho que, afinal de contas, vocês têm aí bastante tarefinha para fazer. Né? Vocês têm a atividade 12 que eu já liberei para que vocês façam, tem esses exercícios que vocês precisam fazer no site, tem as atividades anteriores que eu imagino que muitos ainda tenham coisa para fazer, então vocês fiquem à vontade aí para ficar fazendo essas atividades até o final da aula, final da tarde. Qualquer dúvida, é só chamar, certo? A lista de presença está aqui na mesa, pode pegar e autografar. Ok? Qualquer dúvida, manda no WhatsApp também, se precisar. O monitor da disciplina deve estar chegando aí daqui um pouquinho também. Beleza aí, ó. Tem 2 formando aqui do lado também. Qualquer coisa, cutuca a costela deles ali e pede ajuda. Qualquer coisa, manda no WhatsApp também, que eu vou estar na minha sala lá, tá? E eu atendo vocês também. Fechou? Então, divirtam-se.